Beleza. Então a gente fez o nosso primeiro exemplo, né, mais simples, entrada de água e saída igual, água e sal, tinha água pura no início, sem água pura, né, um pouquinho diferente. A gente não chegou a terminar de resolver esse segundo, mas a ideia é essa, deixar alguns exemplos no meio, só feito a modelagem, que é o nosso objetivo principal, e que sirva como um treino aí para vocês treinarem EDO, né? Que se a gente não souber resolver EDO, a gente não vai conseguir resolver esses problemas de modelagem também, né? Então, essa é a nossa ideia. Aí agora, eu depois vou disponibilizar o arquivo com os exercíciozinhos que eu separei. Esse exemplo aqui, a gente não vai poder resolver ele por inteiro na hora de fazer a segunda EDO que vai aparecer, mas a gente vai modelar ele. A gente vai escrever as EDOs que modelam esse problema. Tá? Então a gente vai, a historinha é bem parecida com a do anterior. A gente tem um tanque com 50 litros de capacidade, até o tamanho do tanque é igual, que contém inicialmente 10 litros de água pura. Então não é tão igual assim, né? Então é um tanque de 50 litros com 10 litros de água. Adiciona-se ao tanque uma solução de salmoura com 1 kg de sal por litro, a razão de 4 litros por minuto, enquanto a mistura escoa a razão de 2 litros por minuto, metade. Então, aí vem a pergunta, encontre o tempo necessário para que ocorra o transbordamento. É claro que vai transbordar, ele quer saber quando, mas que vai transbordar é certeza, né? Pensa assim, se abre um buraquinho lá embaixo no tanque e cai com uma mangueirona grandona lá, para colocar muita água e sair pouquinho, metade, entre o dobro do que sai, vai transbordar, não tem jeito, né? Então, vamos começar a nossa modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer, e na verdade, sempre que o exercício permitir, eu recomendo, é fazer um rabisco, uma ilustração do problema. Essa ilustração, como eu costumo dizer, ela às vezes é mais importante para você, para quem está resolvendo o exercício, do que propriamente para quem de repente vai corrigir, vai avaliar a resolução. Claro que ajuda também, mas muitas vezes ela ajuda mais quem está resolvendo o exercício do que quem vai corrigir. Então, eu sempre que possível, né, que o exercício permitir, recomendo fazer um desenho, um rabisco, mesmo que você desenhe tão bem quanto eu. Então, vamos lá. Vamos lá começar com o nosso tanque. Ó, tá aqui nosso tanque. Agora, como de costume, a nossa torneira. Colocar um caninho aqui, ser na meia altura mesmo, vai? Não tem problema. Por onde sai a água, né? Então, a gente tem aqui, ó, a água saindo aqui. Água entrando ali. E aqui uma quantidade de água, né? Veja que a escala está excelente, né? Tem 10 litros inicialmente, o tanque é de 50, mas tá tudo certo. Então, ó, essa é a ilustração básica aí do problema, né? O tanque todo tem 50 litros de capacidade. A gente começa com uma quantidade... Vamos usar as mesmas letras que a gente já usou até agora, tá? Uma quantidade inicial de água. Aqui, ó, eu já vou chamar de Qzinho de 0 igual a 10 litros e é água pura. Então, ó, já posso tirar daqui também, ó, Qzão de 0 igual a 0. A gente está medindo o sal em quilo, né? Ó, tem 1 quilo, está entrando... só na entrada que tem. Então, posso chamar de 0 quilo. Certo? Aí aqui na torneira, quanto que está entrando de água? Ó, entra numa razão
de 4 litros por minuto e com 1 kg de sal por litro. Então, ó, 1 kg de sal por litro. E aqui na saída, sai 2 litros por minuto. E qual a quantidade de sal por litro? É a concentração. Então, ó, é o quanto tiver de sal no tanque, dividido pelo quanto tiver de água no tanque. Agora, não vai ter 50 litros, 10 litros o tempo inteiro. Essa quantidade de água, né, tá subindo, tá variando com o tempo. Então, a concentração que sai é a quantidade total de sal dividido pela quantidade total de água, tá? Eu não preciso colocar as unidades, porque essas unidades estão aqui, né? A quantidade de sal medida em quilo, então já tem a unidade aqui, e a quantidade de água medida em litro também já está aqui implícito, né, nesse Qzinho, certo? Então a gente tem aqui as informações de entrada de água e sal, saída de água e sal, quantidade inicial de água e quantidade inicial de sal. Nosso problema. Aí, ele quer que a gente encontre o tempo necessário para que ocorra o transbordamento. O transbordamento não depende do sal. Né? Não depende de quanto entrou ou saiu de sal. Só depende da água. Né? Então a gente está pensando aqui num probleminha que, em vez de a gente olhar, né, para o sal logo de cara, como no exemplo anterior, até porque nos exemplos anteriores, nos dois, né, um a gente fez inteiro, um a gente só rabiscou. Não faria sentido pensar na quantidade de água, porque ela era sempre constante. Agora não. Agora a quantidade de água está variando. Então faz sentido a gente olhar e ver como ela varia. Então, ó, o que a gente tem? Para a água, isso daqui. Entra 4 litros, sai 2 litros por minuto e uma quantidade inicial de 10. Então vamos escrever isso numa EDO. Qual é a taxa de variação da água? Quem é o dQ/dt? dQ/dt. Quem que vai ser? Como sempre, né, a gente tem visto até agora, é o que entra menos o que sai. Então, ó, se entra 4 litros e sai 2, é 4 menos 2 igual a 2 litros por minuto. Esse é o nosso dQ/dt. É uma constante, mas não é zero. Né? E lembra que para a derivada da constante, não é uma função constante, é uma função afim, né? Uma reta, como preferirem. Mas já não é mais aquela, não é mais a constante. O que não é mais constante? Faz sentido o que a gente está observando. E se a taxa que entra e a taxa que sai são constantes, faz sentido a gente imaginar que a variação da água, da altura, também vai ser constante, também vai ocorrer de maneira uniforme. Não vai assim, começa a subir, depois sobe devagarinho. Não, está sempre subindo no mesmo ritmo. Não estou falando assim, nível do tanque, mas pode pensar no volume, tá crescendo de maneira... a taxa, né, com que cresce é constante. Então, tem que estar de acordo com o que a gente está encontrando aqui. Então, beleza. Vamos resolver essa EDO. dQ/dt igual a 2. Então, dQ/dt igual a 2. Como é que a gente resolve esse EDO? Vamos separar as variáveis? Passa T de um lado, Q do outro? Não precisa, né? Dá para fazer? Dá. Mas não precisa. Basta a gente integrar ambos os lados com respeito ao tempo t, né? Porque do lado esquerdo a função que a gente está procurando,
Lembra, né? Integral e derivada são operações inversas. Teorema fundamental do cálculo, lá que a gente viu no cálculo 1, garante isso. Então, a gente pode integrar ambos os lados em relação a t, tá? Então, ó, vou integrar aqui dt e vou integrar, até botar de outra cor para não misturar ali, e vou integrar aqui também. Tá? Diferente de quando a gente separa as variáveis, que é meio que um truquezinho, a gente não precisa mais colocar o dt, o dq, você só coloca o s ali esticado da integral e boa. Aqui a gente precisa, porque a gente está fazendo uma integral convencional, integrando ambos os lados da equação, não é um método de resolver. A gente só está integrando ambos os lados da equação. Lá não, lá é um método, porque em geral a gente não pode passar esse diferencial de um lado para o outro, né? Então tem um teorema lá por trás que garante tudo isso. Aqui não, aqui é só integrar os dois lados. Então, vamos lá. Integral de dq, dt, dt vai ser q. Então, do lado aqui esquerdo sobra q. E do lado direito, qual é a integral de 2? E aí? Quanto que dá a integral de 2? 2 dt. E aí? Vai dar 2t, né? E aí, como eu falo sempre, escolhe um lado e coloca a constante da integração. Vou colocar ela aqui. Pronto. A equação diferencial está resolvida. Então, ó, solução geral aqui é q de t igual a 2t mais constante de integração. Ah, mas eu quero determinar essa constante de integração, né? Por quê? Porque é um problema de valor inicial. Ó. Eu tenho a condição inicial, q de 0 igual a 10. Vou trazer aqui para baixo para a gente não perder. E observação, tá? No caminho aqui nessa conta, eu não passei ninguém dividindo, não fiz nada do tipo, então eu não perdi nenhuma solução. Essa é a única, tá? Então, beleza, eu tenho aqui a condição inicial, vou substituir ela. Lembrando, o que isso aqui significa? Ó, significa que em t igual a 0, eu tenho q igual a 0. Vou substituir isso lá. O que vai dar pra gente? Ó, no lugar do q, eu vou colocar 0. Vai ser igual a 2 vezes o t, que eu também vou colocar 0. Ó, vou colocar aqui de vermelho também. Vou colocar 0. Mais a constante da integração. Então, ó, 0 é igual a 2 vezes 0 mais c. 2 vezes 0, 0. 0 é igual a c. Então, portanto, c é igual a 0. E, portanto, a solução particular para a água aqui... Ih, troquei tudo, né? Eu botei 0 aqui, ó. Olha só. Espero que alguém tenha percebido. O Q aqui não é 0, né? O Q aqui é 10. Então, ó, 10 é igual a 0. Vamos corrigir aqui. Então, ó, fica 10 é igual a 0, né? 2 vezes 0, 0, mais C. Então, portanto, agora sim. Portanto, C é igual a 10 e, portanto, a solução particular aqui do nosso problema é igual a 2t mais 10. Certo? Pronto, resolvido o nosso problema de valor inicial da água. Mas não era bem isso que o problema pedia para a gente, né? Ele pedia o tempo necessário para que transbordasse o tanque, para que ocorresse o transbordamento. Só que, para a gente saber quando ocorre o transbordamento, a gente precisa saber quanto tem de água em cada instante. E aí sim, por isso que a gente faz a EDO primeiro. Então agora, quando que ocorre o transbordamento? Quando o tanque chegar na altura máxima dele, né? No volume máximo que ele comporta. Qual é esse volume máximo? Então, ó, volume máximo do tanque
ou capacidade do tanque, é 50 litros. Ele dizia isso pra gente. Então, se é 50 litros a capacidade, quando que atingir 50, quando a quantidade de água atingir 50 litros, o restante transborda. Então, basta eu colocar 50 aqui no lugar do T e descobrir para que tempo isso acontece. Então, eu vou ter 50 vai ser igual a 2T mais 10. E aí, vou passar esse 10 subtraindo para lá. Vou ficar com 40 igual a 2T. E, portanto, T igual a 40 dividido por 2 igual a 20. 20 o quê? Litro? Minuto? Hora? É tempo, né? Então a gente está pensando, não pode ser litro. Então cuidado com isso na hora que no final, quando está determinando de fato uma grandeza, lembrar qual a unidade. O tempo inteiro a gente trabalhou com minuto nesse problema, ó, minuto, lá dentro, ó, lá no início também, ó, minuto. Então, o transbordamento ocorre em 20 minutos. O transbordamento do tanque ocorre em 20 minutos. Ponto. Resolvido a questão, né? Item A determinado, encontramos. Agora o B. O B ele vai, ó, determine a quantidade Qzão de T de sal presente no tanque em cada instante de tempo. Pronto. Agora ele quer saber do sal. Não quer mais saber da água, mas quer saber do sal. E aí, vamos olhar para um cara em especial aqui, depois eu já volto pro restante. Que é esse cara aqui? Esse cara aqui, que era a concentração do sal na saída, né? Que é a quantidade total de sal, Qzão, dividido pela quantidade total de água, Qzinho. Não é isso? Qzão por Qzinho é a concentração de sal, né? É sal por quantidade, por volume de água. Só que esse Qzinho de T agora não é mais 50 litros, não é mais uma constante. Esse Qzinho de T, a gente acabou de dizer quem é. Olha aqui, Qzinho de T é 2T mais 10. Então, essa concentração de saída, ela é, com o denominador, 2T mais 10. E o numerador é o mesmo, né? Então, essa daí é a nossa concentração de saída, tá? A água sai do tanque na concentração Q de T dividido por 2T mais 10, tá? Então, essa é a grande mudança que acontece. E aí todo o restante aqui, toda a modelagem é exatamente idêntica, tá? Do outro problema, do tanque que entra e sai na mesma quantidade, tá? Então aí a gente vai modelar tudo igual, essa é a única diferença. Então, ó, vamos olhar para o que entra e para o que sai. Então, ó, entrada. O que entra de sal? Olha, entra 1 kg de sal por litro numa razão de 4 litros por minuto. Vamos multiplicar. Ó, 1 kg de sal por litro vezes quanto? 4 litros por minuto. Então, 4 litros por minuto. Corta, né, litro com litro. Entra 1 kg de sal por minuto. Agora, vamos olhar a saída. O que a gente tem aqui na saída? A gente tem essa concentração Qzão por Qzinho, que a gente acabou de discutir ali embaixo, a 2 litros por minuto. Então a gente tem, olha só, olha que saída estranha da gente escrever.
a gente tem Qzão de T por 2T mais 10 vezes 2 litros por minuto. Deixa eu até dividir aqui, ó. Então, a nossa saída aqui é multiplicar esse 2. Eu vou daí tirar as unidades, tá? Para variar. Então, ó, ela é 2Qzão por 2T mais 10. E aí a taxa, né? O que é a taxa? Né? A variação da quantidade de sal. Quanto entra, menos quanto sai, como sempre. Então, ó, vamos lá. D Qzão dt, quanto que entra? 1. Quanto sai? Menos 2Q sobre 2T mais 10. E aí, se a gente fizer aqui um MMC, vai ficar com 2T mais 10 menos 2Q dividido por 2T mais 10. E aí que entra a questão do porquê que a gente não pode ir adiante nesse exercício. A gente não consegue separar as variáveis Q e T para resolver do jeito que a gente está acostumado, né? Que a gente aprendeu de separação de variáveis. Mas já fica aí o incentivo para o próximo tópico que a gente vai ver, que são as equações lineares. Tá? A gente vai poder resolver esse exercício como uma equação linear, que de fato ela é. Tá? Mas está modelado. A gente tem lá dq dt igual a alguma coisa, e a gente tem a condição inicial, né? Que era Qzão de 0 igual a 0. A gente tinha água pura no tanque, sem sal nenhum. Tá? Então, é isso de mistura, tanque, água, sal, salmoura, solução. É isso.